com vocês, com meu amigo Celso Deutscher, um amigo de longa data, historiador como eu, como a Graziella, mais alto... E tenho muito orgulho de dizer que o Celso foi meu aluno. Celso Deutscher foi meu aluno na época que ele estava estudando História, fez o curso de História. Eu fui professor dele. Tudo bem que existe uma diferença de idade, claro. Piazão, pô. Bom, gente, o que a gente veio fazer hoje aqui? O Celso, ele propôs um trabalho muito interessante junto à prefeitura, a partir de um edital, onde ele vem apresentar um trabalho que ele desenvolve há um bom tempo, já há alguns anos, acho que é mais de uma década que desenvolve essa pesquisa, que é a presença afrodescendente no município de Brusque. E qual é o interesse nesse ponto? Nós, como historiadores, né, tanto eu como professor, como a Graziella como professora de História também, mas hoje como coordenadora, e todos os professores em geral aqui no município de Brusque, nós temos uma função muito importante de trabalhar com vocês a história da humanidade. Isso é um conceito um pouquinho longo, um pouquinho grande demais. E temos também a função de trabalhar a história local, porque muitos de vocês, e até mesmo as pessoas que nasceram aqui, mas muitos de vocês não nasceram aqui e não conhecem bem a história de Brusque. E como a gente conseguir ter essa afinidade com um local se a gente não conhece e não se identifica com essa história? E então, quando nós conversamos, nós trabalhamos a história junto a vocês, nem sempre a gente consegue dar aquela ênfase ou aquele cuidado ou aquela conversa que seria necessária para ter um aprofundamento no conteúdo, né? E inclusive no caso da história de Brusque a gente passa muito pouco. E nesse caso até a presença, quando se fala de Brusque, se fala muito na presença europeia aqui, mas muito pouco se fala na presença africana aqui no município de Brusque. E esse é um projeto, um trabalho que o historiador Celso vem trazer para vocês, que é essa presença. Ele vai falar, claro, que é uma história muito longa, a gente vai trabalhar a partir de personagens, a partir de histórias de cotidianas que essas pessoas conviviam por aqui. Então, com muito carinho, eu gostaria que vocês ouvissem, né? E depois a gente conversa na sala de aula, ok? Vamos lá, Celso. Valeu, Edu. Bom dia. Quero agradecer o nosso diretor. Pô, que bom saber que tu também é professora de História, né? É o meu professor de História. Quando eu fiz a universidade, eu já tinha começado a pesquisar aquilo que nós chamamos de presença afrodescendente em Brusque. Porque eu sou descendente de alemães suíços. Muitos de vocês são descendentes de italianos, são descendentes de polonês, são descendentes de diversos povos. E a gente se orgulha disso, né? O nosso pai se orgulha de ser descendente de italiano, a nossa mãe de ser descendente de alemã, de portugueses, etc. E os afrodescendentes, como é que fica? Eu sou descendente afro. Ser descendente afro significa você dizer, como nós, os alemães, italianos, etc., dizer, não, nós somos só europeus. Porque na África existem diversas etnias diferentes, diversos povos diferentes. Não é um só. São milhares de povos que vivem na África, que têm cultura diferente, língua diferente, que são povos totalmente distintos uns dos outros. Uns são maiores, outros são menores, outros são magrelos, outros são gordinhos, né? Tem o negro, que eles chamam o negro retinto, o negro mais ou menos, o mulato, tem tudo na África. Então são povos totalmente distintos uns dos outros. Mas o objetivo da minha palestra vamos chamar assim, uma aula de história para vocês perceberem quanto no nosso meio tem de influência afro-brasileira ou influência africana. Porque muitos desses personagens que eu vou falar, a gente sabe até de onde da África eles vieram, como nós sabemos de onde a gente veio, os alemães, italianos, polacos, etc. Né? Muito bem, vamos lá? Eu já fiquei um pouco mais para cá por causa disso, vamos ver. A primeira pergunta é: de onde vieram os descendentes afros que residem em Brusque?
Eu quero fazer uma distinção, depois vocês vão entender por quê. Nós temos que tirar fora os baianos agora. Depois nós falamos dos baianos. Por quê? Porque os baianos, eles têm uma origem muito específica na África, né? Muito específica, tanto que a religião deles já tem muitos com religiões bem diferentes da nossa, né? Tem uma influência étnica bem diferente da nossa. Nesse momento, então, exclui os baianos. Depois nós vamos juntar os baianos todos para vocês verem que legal que é a influência deles no nosso meio. Os descendentes africanos de Brusque e do Vale do Itajaí-Mirim, que inclui Guabiruba, Botuverá, inclui alguns, Vidal Ramos e alguns outros municípios, eles vieram principalmente da Costa do Marfim, na África, do Congo, de Angola e de Moçambique. Como que a gente sabe isso? Olhando os documentos que existem nos museus, né, aqui no Museu Casa de Brusque, lá em Itajaí, nos museus lá, nos arquivos históricos, que tem aqueles processos de compra e venda de escravos, que tem aqueles processos que os donos de escravos deixavam escravos de herança e que neles estava escrito: João, deixo como herança para minha filha o escravo João, de nação Moçambique. Significa que o João, ele sabia de onde o João tinha vindo. Então, deixo como herança a escrava Maria, de nação Congo. Ou, vendo a escrava Maria, de nação Congo. De onde nós tiramos esses dados? Então, desse material. A pessoa que fez isso foi o professor Edu, né? O professor José Bento. Ele fez esse levantamento completo de onde vieram esses escravos dessa região, né? E é sempre bom. E isso é importante para vocês que estão agora começando, que a gente sempre tenha o hábito. Olha só que legal isso. O dia que vocês fizerem um trabalhinho e vocês pegar uma ideia de alguém, nunca esqueçam de dar crédito para aquela pessoa. Ó, isso aqui eu peguei no livro tal, que o autor é tal. Como nós fizemos, né, professor Edu? Ó, esse levantamento não fui eu que fiz, foi o professor José Bento, que é um especialista também nesse assunto. Bem, vamos. E nós chegamos então ao primeiro registro histórico da presença afrodescendente em Brusque, que aconteceu em 1769. Vamos ver quem é que é bom em história aí. Vamos ver, Edu, agora. Vamos ver, Edu. Levanta a mão quem sabe o dia e o ano que Brusque foi fundada. Edu, mata tudo, Edu. Meu Deus, vocês não sabem o dia que Brusque foi fundada. Meu Deus, vocês não sabem o ano. Por favor, ali. Olha lá. Muito bem. A partir de hoje, não esqueçam. Dia 4 de agosto de 1860. Muito bem. Vamos lá? Atenção. Ó. A partir de hoje, então não esqueçam, 4 de agosto de 1860. Muito bem, o casal Garcia e Maria, eles eram escravos em Florianópolis. O Garcia e a Maria eram dois jovens, eles se apaixonaram, só que eles eram de donos diferentes. E os donos não deixavam eles namorar. O que eles fizeram? Conversaram e resolveram fugir da escravidão e se embrenhar mato adentro, quase 200 quilômetros mato adentro. Saíram lá de Florianópolis, vieram mato adentro e vieram parar aqui, onde hoje fica o município de Botuverá, que antes era Brusque, né? Até 1960, Botuverá pertencia a Brusque.
Garcia e a Maria vieram para cá e ali eles fizeram a vida deles, da caça, da pesca, etc., sobreviveram disso. Junto com eles acabou vindo um outro grupo de soldados que também sobreviveram por 10 anos ali. Todos negros. Era do chamado Regimento de Pernambuco, que era um grupo de soldados todos negros. Então, esse primeiro registro do Garcia e da Maria em Brusque aconteceu quase 100 anos antes dos alemães chegarem a Brusque, certo? Foi em 1769. Infelizmente o Garcia e a Maria não conseguiram ficaram 10 anos ali e depois foram recapturados, né? Porque os donos mandavam o pessoal atrás deles para recapturar. Foram recapturados e levados novamente para Florianópolis. Depois nós temos então um segundo grupo muito interessante de pessoas de origem afro que participaram da história de Brusque. Em 1860 não tinha o Uber, não tinha telefone, não tinha nada. E não tinha uma outra coisa interessante: estrada. A estrada para chegar a Brusque era o rio, o Itajaí-Mirim. E no Itajaí-Mirim tinha um vai e vem do Uber de antigamente, que era o quê? Uma canoa. Então tu precisava, estava lá em Itajaí, tu queria vir para Brusque, tu contratava uma canoa para chegar a Brusque. Quem era o motorista da canoa? O canoeiro, que era nada mais, nada menos que um escravo de ganho, ou seja, um escravo que era e tinha um dono, e que o dono botava ele para trabalhar na canoa para dar lucro. E negros libertos, pessoas comuns pessoas negras que já tinham se libertado, né, da escravidão. Então, desde aquele primeiro momento, os alemães, italianos, poloneses que vieram a Brusque já tinham contato com esses canoeiros, os Uber de antigamente. Essa é uma maneira da gente dizer, obviamente, né? Porque o nome, a profissão deles era canoeiro. Todo mundo sabe onde é que ficava o Porto de Brusque? O Porto de Brusque fica onde está hoje a Ponte Estaiada, naquela região ali. O dia inteiro aquilo ali era lotado de canoas, trazendo os imigrantes que vinham da Europa para assumirem os seus lotes aqui em Brusque, para viver em Brusque. Quem trazia eles, então, eram esses canoeiros, os Uber de antigamente. 3 dias. E outro fato interessante, veja como os descendentes, digamos assim, os primeiros imigrantes, eles registraram em cartas que durante a noite eles eram acolhidos nas casas de luso-brasileiros. Quando eram portugueses, eles escreviam luso-portugueses. Agora, quando eram negros ou mulatos, eles escreviam luso-brasileiros, para definir aquela pessoa. Então, desde o início, a imigração já contou com a participação de pessoas de origem africana. Adelante. E aí chegamos a uma outra situação que muitas pessoas pensam que nunca houve escravidão em Brusque. Houve. Eu já comprovei que nós tivemos 9 escravos aqui no centro da cidade de Brusque e outros 90 ao redor de Brusque. Ou seja, aqui no Barracão, ali na região que é Nova Trento hoje, lá em cima onde é Botuverá hoje, houve muitos escravos. A maioria deles escravos de casa, os ladinos que eles chamavam. O escravo ladino, que era aquele que tinha a habilidade de trabalhar em casa, fazer comida, lavar roupa, essas coisas, ou cuidar de uma horta ou uma coisa menor. Porque aqui nós não tínhamos grandes canaviais, que era o que lá no norte, no nordeste, se usava em larga escala o trabalho escravo. Existia um cara chamado Agostinho, que agora eu lembrei o nome dele, Agostinho Alves Ramos, que era aqui da região do Barracão para Gaspar.
ele tinha mais de 100 escravos, em uma senzala muito semelhante a essa. Essa aqui é ilustrativa, tá? Não existiu essa casa aqui em Brusque, mas essa senzala, ela era muito comum na região do Brilhante, aqui embaixo, né, na ida para Itajaí, e aqui na região de Gaspar. Olhem as portas delas e as janelas, todas elas eram fechadas à noite, uma corrente, e muitos dos escravos que eles achavam que podia fugir, eles amarravam pela perna. E aqui em Gaspar, na localidade de Pocinho, eu estive lá e eu vi, ainda existe aquela argola que eles passavam a corrente no meio, tinha um cimento embaixo, passava a corrente no meio, amarrava no pé do escravo, para que durante a noite ele não fugisse. Então, esses escravos viviam em uma senzala muito semelhante a essa daqui, e eu sei que aqui, por exemplo, no Arraial dos Cunhas, quem chega na frente daquele posto de gasolina que tem ali, o Raimonde, se tu pegar aquela estradinha direita, a 200 metros dali tinha uma grande senzala. Ali teve mais de 100 escravos. Eu não pus eles nessa conta porque aquela região pertencia já a Itajaí, né? Mas para a gente ver como isso tudo estava muito perto de nós. Aqui em Brusque houve, eu vou falar isso daqui a pouco, mas esse número de escravos que eu dei para vocês, eles incluem Brusque, parte de Gaspar, parte de Ilhota, regiões próximas de Itajaí, por exemplo, Limoeiro. Existem diversos casos no Limoeiro e na Limeira que envolveram escravos, né? Só que esses espaços, na época, pertenciam a Brusque. E aí nós chegamos ao primeiro grande personagem da história de Brusque, tá? Que ele começou a vida dele se tornando um brusquense muito conhecido na época. Imagina que nós todos falamos a língua portuguesa, mas no momento que Brusque foi criada, existia pelo menos 3 línguas faladas aqui: o alemão, o italiano e o polonês, porque eram esses 3 grupos que dominaram a parte de imigração em Brusque. E aí o Barão de Schneeberg, que era o cara que fundou Brusque, certo? Que vocês vão ver a foto dele daqui a pouquinho, ele tinha que se comunicar com esses 3 grupos, além, obviamente, do português. Para essa comunicação funcionar, na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada, tinha telefone. O que ele usava? A voz. O que ele fez? Ele contratou um menino que tinha mais ou menos de 9 a 11 a 12 anos, chamado Francelino Fortunato, que era filho de uma família que chegou a Brusque em 1849, 11 anos antes dos alemães chegarem, e que eles eram escravos, não eram escravos, eram negros livres, que trabalhavam para um cara chamado Pedro Werner, que morava onde hoje, na frente de hoje tem o Clube Bandeirante, lá no centro de Brusque. O Francelino, para poder ser funcionário do barão, vamos chamar assim, ele chamava-se Guri de Recados. O barão dizia assim: olha, Francelino, porque Francelino tinha um apelido, chamava-se Lino Manco, porque quando ele era criancinha, caiu uma árvore na perna dele e quebrou a perna e ele ficou com a perna torta. Então botaram o apelido no coitado de Lino Manco. Hoje já seria bullying, né? Fazer um negócio desse com o coitado. Mas o Francelino, ele tinha a habilidade de falar 4 idiomas. Falava o português, falava o alemão, falava o italiano e falava, ele disse que raspava no polonês. Por que isso? Porque ele tinha que se comunicar com todos eles que estavam no interior do município de Brusque. Então ele tinha que chegar lá e falar, dar o recado que o barão mandou na língua deles, senão eles não iriam entender. E o Francelino viveu várias histórias muito interessantes. Vamos adiante então. Quem é esse cidadão aí? Esse é o barão Maximilian von Schneeberg, que é o fundador de Brusque.
Esse quadro aí nós conseguimos achar ele há 4 anos atrás. Ficou quase 160 anos sem ninguém saber como é que era o rosto do barão. Hoje nós sabemos que esse é o rosto do barão. O Francelino, então, era o garoto de recados do barão. A família dele, os Fortunato, vive até hoje em Brusque, lá no bairro Nova Itália, que é onde a família cresceu e tal, que o Francelino foi morar depois deles saírem aqui de perto do Bandeirante. O Francelino, então, era o garoto de recados desse cidadão aí, do Barão de Chinibro, que era o chefão em Brusque. Pode passar mais um, viu? Só que o Francelino era um cara muito orgulhoso da cor dele. Ele era aquilo que a gente pode chamar de preto retinto, que era um negro, acabou, não é mulato, não é nada, ele é negro, e deu. E ele gostava da cor dele. Só que um belo dia, uma lemoa chegou lá no porto, ali na Ponte Estaiada. E o barão tinha um galpão onde os imigrantes, quando saíam das canoas e dos barquinhos, eles tinham que ir para esse galpão para ficar lá de quarentena, ou seja, 40 dias, para ver se eles não estavam trazendo nenhuma doença. Então todos eles que chegavam ali iam lá para o Clube Cacetiro, que era aquela região ali, onde tinha esse galpão, né, esse barracão que eles chamavam de imigrantes, onde as pessoas ficavam ali um tempo para se ambientar e para ver se não tinha trazido nenhuma doença. O barão disse assim: ô Lino, vai lá no porto e ajuda essa família a trazer as malas até aqui, no galpão. O Lino foi. Chegou lá, quando eu falo alemoa, né, gente? Alemoa é no bom sentido, sempre a palavra, no bom sentido, não tem nada de depreciativo. A senhora, de origem alemã, foi para descer, o Lino deu a mão para ela. E ela tirou a mão e ficou olhando para ele espantada, porque ela nunca tinha visto uma pessoa de cor preta. O Lino levou a mal aquilo, achou que... Né, por que ela fez isso? E na estrada, o Lino falando alemão com o esposo dela, e dele falar alemão, o Lino era bem comunicativo. Chegou uma hora, a mulher ficou encasquetada. Ela disse, perguntou para ele: escuta, como é que você fala a minha língua? Porque ele estava falando, além da língua, o dialeto dela, perfeitamente. E ela perguntou para ele: escuta, como você fala a minha língua? E você é assim? Ele olhou para ela e disse assim: olha senhora, isso em alemão, olha senhora, quando eu vim da Alemanha eu era branquinho que nem a senhora, só que o sol aqui ele é muito quente e ele deixa a gente preto e o cabelo da gente fica encarrapinhado assim. Tiveram que chamar o padre para convencer a mulher de que aquilo o Lino tinha feito uma sacanagem com ela, porque era mentira, ele era um africano. Mas ele fez mais para dar o troco nela do que ela tinha feito com ele lá no barquinho. Entendem? Ele tinha orgulho do que ele era e ele tentou passar isso. Vocês vão ver que na história de Brusque, pode passar mais um. Na história de Brusque, houveram muitos africanos que falavam alemão fluentemente, assim como italiano e outros. E aqui chegamos a mais um Fortunato, daquela família que chegou a Brusque em 1849, chamado Arthur Fortunato. Se vocês olharem, esses aqui são os nossos heróis que foram para a Segunda Guerra Mundial, os brusquenses que foram para a Segunda Guerra Mundial. Entre eles estava lá o Arthur, que é neto do Francelino Fortunato, esse o garoto de recados do barão, né? O Arthur foi para a guerra e quando ele voltou, ele viu coisas muito ruins lá e ele voltou meio fora da casinha, coitado. E aí foi morar em Itajaí, virou estivador e criou a família toda dele lá, enquanto os outros Fortunatos ficaram em Brusque. Bora, Edu. E aí nós chegamos num outro Fortunato. Notaram que são vários personagens da família Fortunato, que foi a primeira família africana que nós temos e que está aqui até hoje. Seu Érico Fortunato e outros que estão lá na Nova Itália e ali na Ponta Russa. O
o seu Érico Fortunato tinha uma habilidade extraordinária. Quem de vocês aqui, levanta a mão, quem de vocês aqui já se benzeu numa benzedeira? Olha que legal, show. Entendem? Isso é uma coisa muito comum. Os nossos pais, por exemplo, quando a gente estava doente, era bebezinho, era criança, não tinha quase médico. Boa parte das pessoas iam numa benzedeira se benzer, ou num benzedor, né? Era muito comum benzer criancinhas de arca caída. Vocês entendem o que é isso? O que era um bebezinho? Um bebezinho era um anjo. Um anjo não tem braços, ele tem asas. A mãe, quando a criança nascia, ela enfaixava o coitadinho, parecia uma múmia, né? Que era para não quebrar as arcas. Mas na verdade, nesse momento, ela atrofiava as arcas da criança. E o que acontecia? A criança começava a chorar de dor, etc. E aí o pai e a mãe levavam no benzedor, ou na benzedeira, para benzer de arca caída. Chegava lá, a benzedora pegava, abria os bracinhos da criança, ela melhorava, obviamente, né? Certo? E claro, com o benzimento, etc, etc. Acontece que o seu Pedro Fortunato foi um dos maiores benzedores que nós tivemos em Brusque. Eu cheguei a ver uma fila de quase 80 pessoas para ser benzida por ele no fim da tarde, porque ele só benzia ao sol se pôr. Era uma crença dele. Então, quando o sol começava a se pôr, ele começava as benzeduras deles e ia até lá pelas 9, 10 horas da noite. E havia em Brusque, gente, uma época, uma crença muito forte. Havia diversos benzedores brancos, né, alemães, italianos, polacos, etc. Mas havia uma crença de que benzimento de preto é mais forte. Ou seja, um benzedor negro tinha mais eficácia o benzimento dele. E aí o seu Pedro ficou muito famoso em Brusque, fazendo esse tipo de coisa. Nunca cobrou um centavo de ninguém e não aceitava que fizessem doações para ele. Isso tornou ele ainda mais conhecido. E o seu Pedro, né, previu a própria morte. Obviamente isso é um assunto que não é para vocês ir fazer em casa de jeito nenhum, é só uma história que eu vou contar. Tá, por favor. O São Pedro, ele era... Como é que eu vou dizer isso? Ele tinha uma fé especial em São Pedro e São Paulo, que é comemorado no dia 29 de junho, todo ano, esses dois santos. E num determinado momento, o seu Pedro, todos os anos, no dia 28, ele pegava uma bacia com água e botava para o lado de fora da casa, para que aquela bacia dormisse ao relento. No outro dia de manhã, ele ia lá e fazia isso aqui, ó. Ele olhava dentro da bacia. Se ele visse o rosto dele na água, é porque ele ia viver aquele ano. Acontece que um belo dia ele foi lá e fez isso e não viu. Voltou para casa triste e tal, enfim. Todo mundo querendo saber o que houve, até que ele contou para a nora dele o que tinha acontecido, que ele não tinha visto o rosto dele, que naquele ano Deus ia levar ele, porque chegou a hora dele. Ele já estava com 90 e tantos anos, ou 80 e tantos anos. E de fato, 6 meses depois ele faleceu. Então a turma diz, há uma lenda que diz que ele previu a própria morte dele durante aquele ano. Obviamente que isso é uma lenda, né? Crê quem quer. Vamos lá. E aí nós chegamos em outros personagens interessantes. Olha, eu estou contando história, não estou avaliando nada para vocês, estou contando história. Aos descendentes afros, aqueles que a gente considera os bonzinhos, aos melhorados, aos ruins, a todo mundo. Como tem branco bom, ruim, azedo, etc, né? E aconteceu que os índios, né, os indígenas, assaltavam os imigrantes. E o governo, né, e aí o professor Edu até me chamou a atenção na última palestra nossa. Veja,
Isso é importante nós compreendermos esse processo para saber como é que as coisas aconteceram na época. Eu não vou contar a história inteira, mas nós contamos a história de nós, imigrantes, de que os índios nos atacavam, certo? E matavam nossas vacas, matavam as pessoas, matavam todo mundo. Essa é a versão nossa, de nós, os brancos imigrantes que viemos e tomamos posse dessa terra. Mas existe a versão do índio. O que vocês estão fazendo na minha terra, onde eu vivo há milhares de anos? Né? O que aconteceu? Um verdadeiro extermínio das etnias indígenas, principalmente os Xótlan e os Lacanos, que viviam nessa região de Brusque. O governo de Santa Catarina pagava soldados para virem aqui, entre aspas, espantar os índios. Na verdade, eles vinham e se pudesse matar, eles matavam tudo mesmo. O Martim Bucreiro, que vocês vão ver daqui a pouco, veio para Brusque para matar índio e todo mundo aplaudia ele porque ele matava índio. Era uma coisa maluca na época que aconteceu na história de Brusque, que hoje a gente olhando para trás, a gente vê a desgraça que foi cometida lá. Tá? O primeiro assassinato de Brusque, ele aconteceu por causa de uma laranja. Você vê o absurdo? Hoje a gente compra no mercado ali 10 laranjas, come elas todas e tudo bem, né? Ali onde tem hoje o Clube Cacetilho Araújo Brusque, bem na frente tinha uma casa de um alemão. E esse alemão tinha um pé de laranja na frente. O governo tinha mandado esse regimento formado principalmente por negros, que era do regimento de Pernambuco, que era formado só por negros, para espantar os índios. E esses negros estavam por ali, e um deles resolveu roubar uma laranja, do pé de laranja desse alemão. Foi lá, pegou a laranja, pulou para o lado de fora da cerca aqui, aí o alemão veio tirar satisfação. Escuta, cara, como é que tu me rouba uma laranja, cara? E ele estava tentando agredir o tal do alemão, porque eles fizeram uma discussão. Acontece que naquele momento estava passando um cara pela rua chamado Carlos Bartel, que era alemão também. E esse Carlos Bartel se puniu pelo dono da casa. Ele disse: olha, você está errado. Enfim, estava uma discussão enorme. E o soldado, né, com a sua autoridade, disse: não quero saber, cara, eu peguei a minha e acabou. E aquilo virou uma briga generalizada, e esse Carlos Bartel foi atingido então por essas... aqui tinha uma ponta, aqui, como é que chama isso? Uma baioneta. O cara foi transpassado pela baioneta e morreu na hora. Acontece que todos os soldados foram para lá e todo mundo protegeu o soldado. E esse assunto nunca foi resolvido. Eu vi o processo dele. É um processo dessa grossura assim que está... que nunca se soube quem foi o soldado que matou o alemão. Então, para vocês verem como uma coisa absurda pode acontecer na vida da gente por causa de uma bobagem, uma laranja. Uma pessoa morrer por causa disso. Tá? Vamos lá. E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês de 2 escravos que nós tivemos em Brusque, que aconteceram fatos interessantes. Nesses 2 casos, né, nós estamos agora, eu e o meu honorável irmão que está aqui, nós temos uma empresinha chamada Deutscher Filmes, empresona, né, filho? Estou sacaneando contigo. Que nós fazemos filme. A história desse cara aqui, do Antônio Criolo, ela vai virar um filme. E eu espero que no futuro, de repente, o professor Edu até passe para vocês. Porque além do contrato de compra e venda dele, feito pelo filho do Pedro Miúdo, que era o Pedro Werner, que morava ali na frente do Bandeirante, né? E esse é um extrato do contrato de compra e venda dele. Esse escravo passou por uma coisa maluca para a nossa cabeça hoje. O que acontecia? Todo mundo sabe onde é a Havan, né? Naquela região onde tem a Havan, ali existia um mato fechado. Naquele mato eles fizeram 2 fossos, parecido com um poço, de 5 metros de profundidade, cada um deles.
E os escravos do Pedro Werner, e a gente não sabe exatamente se outros escravos, quando eles, digamos, desobedeciam ao seu dono, eles não iam para o pelourinho, como lá na Bahia eles botavam, lá no Nordeste eles faziam isso, de bater no escravo. O que eles faziam? Pegavam o escravo e jogavam dentro daquele fosso. E deixavam o escravo ali uma semana. Só davam comida para ele, ele passava no tempo ali e ainda enchia a cabeça dele de coisa, de que feras iam lá comer ele, para ele sofrer. E esse escravo, ao longo do tempo, e esse é o tom do filme que nós vamos fazer. Esse escravo, à noite principalmente, ele era tomado de muito medo e ele começava a gritar por socorro, me ajuda. Passava um rio ali perto, onde os Uber passavam, os canoeiros passavam e escutavam aquele grito de lamento. Mas eles olhavam para o mato e não viam nada. O que eles disseram? Aquela região tem alma penada. Quando eu descobri isso, soube dessa história, eu fui atrás para descobrir isso. Escuta, alma penada, eu não acredito nisso. Como é que tem alma penada ali? E na verdade, depois de uma conversa daí com o Dr. Germano Hoffmann e com uma senhora que morou, uma Maurice que morou naquela região ali, que eles tinham casa ali, ela disse, não, isso aí não tem nada a ver com alma penada, isso aí era um poço que eles jogavam os escravos e eles gritavam à noite por socorro e as pessoas acreditavam que, olhavam, não viam nada, achavam que era uma assombração, uma alma penada. Essa história, gente, nós vamos contar. E o Antônio Criolo foi um desses escravos que passou por esse fosso. Então nós vamos reconstituir essa história. Vamos lá. E uma outra história também muito legal, ruim, péssima, né? Mas digo assim, que a gente conseguiu resgatar de escravo em Brusque. Porque, né, professora, nós que lidamos com história, a gente tem que pegar a história, mas a gente tem que comprovar as coisas que a gente diz. Por isso que não pode sair por aí contando uma história ilusória que nunca aconteceu, mas tem que comprovar aquilo que tu está falando. Senão não é história. Daí é história, né? Sem H. A Maria, ela foi comprada em Florianópolis pela família Boettiger. Tem uma família bem conhecida em Brusque, que o seu antepassado chamava-se Georg Boettiger. Ele era farmacêutico e político. O Georg comprou a Maria, trouxe para casa, e o Georg, ele era um cara que lia jornal, porque ele era vereador, ele era um cara bem esperto, né, nas notícias. Quando chegou em 1887, ele sentiu, leu nos jornais que estava ali para a escravidão terminar. E a Maria já trabalhava na casa deles há um bom tempo, ele tinha comprado a Maria há um bom tempo. Chegou em casa, o Georg conversou com a mulher, escuta, como é que nós vamos manter a nossa escrava? Tá para acabar a escravidão. Vai e vem, ele bolou uma ideia para manter a escrava, pelo menos mais algum tempo, que é o quê? Foi para o cartório e fez um contrato com ela. Chegou para Maria e disse assim, Maria, nós te adoramos, tu é uma mulher maravilhosa, tu ajudou a gente, tu não sei o quê, nós queremos te dar liberdade. Imagine a Maria, que imaginava que ela ia ser escrava para o resto da vida dela, recebeu uma notícia dessa, ela ficou feliz. Vou ganhar minha liberdade. O Georg disse assim, mas só tem uma condição, bem simples, tu trabalha mais 3 anos para a gente e depois tu está livre. Por quê? Porque ele já sabia que ia terminar a escravidão. Quando chegou em dezembro, dia 30 de dezembro de 1887, a Maria, o Georg vai no cartório, um monte de testemunhas e pessoas, e assina o contrato com ele, topando a parada de trabalhar mais 3 anos para os Boettiger, em troca da sua liberdade. Acontece que em maio de 88, 5 meses depois, é abolida a escravidão. A Maria, que não lia, não sabia ler, não sabia nada, para ela estava tudo certo. Um belo dia à noite, o Georg recebeu visitas na casa dele e estava se gabando para a visita, de que a visita perguntou, como é que tu manteve a escrava aí?
Ah, cara, eu peguei e disse para ela que ia dar liberdade para ela, fiz um contrato, agora ela vai ter que trabalhar para mim mais 3 anos. E ela ouviu isso. Isso obviamente caiu por terra todo aquele sonho que ela tinha de que era uma família boa para ela, etc, etc. Vocês podem imaginar o que ela deve ter passado na cabeça dela. Mas ela cumpriu os 3 anos de contrato dela e depois se mandou. Essa história, nós temos o contrato que ela fez com a família. É um contrato que até parece bonitinho assim. Quem olha o contrato diz, poxa, como era legal esse Georg. E na verdade a gente sabe que foi uma sacanagem da parte dele em relação a Maria. E quando a Maria saiu da casa do Georg, ela foi para esse lugar aqui. Quem sai daqui de Brusque e vai para Gaspar, aqui adiante onde tem aqueles shoppings ali, é o Barracão. Aquela região ali era o lugar onde moravam as pessoas que não tinham para onde ir. Então ali vinham escravos livres, ali vinha uma série de índios mansos que eles chamam, né? Chamam ainda hoje, que eram aqueles índios que resolveram vir para a cidade se aculturar. Uma marca. E ali, essa foto mostra muito bem, essa foto é ali no Barracão, tá? Ó, índio, negro. Ali viviam as pessoas que não tinham terras, que não tinham nada, eles faziam o casadrinho deles ali eles ficavam, e ali acontecia uma coisa muito interessante. Em Brusque havia os bailes de branco, só branco entra, o negro não podia entrar. Então, para arrumar uma namorada, para um namorado, não tinha onde ir. O que acontecia? Um cara chamado Tio Manuel, que era um escravo livre, né, que ele já tinha se libertado, ele promovia no Barracão os chamados bailes de preto. Só entrava preto. Todos os negros da região e negras da região iam para o Barracão porque era um lugar para socializar, para arrumar um namorado, uma namorada, um casamento, etc. Todo mundo ia para lá. Lá também morava, além daquela Maria que tinha saído da escravidão, as pessoas que vinham trabalhar na casa das pessoas, dos mais abastados de Brusque, as empregadas domésticas, aquele pessoal que passava, lavava, fazia comida, etc., vinham de lá do Barracão a pé trabalhar aqui. Então o Barracão se tornou uma espécie de ajuntamento de pessoas. Eu botei a palavra quilombo, tá? Mas na verdade essa palavra tem um significado muito mais amplo do que simplesmente um ajuntamento. Bora. Muito bem. Eu vou ser mais rápido um pouquinho, porque eu acho que daqui a pouco alguém vai me chamar a atenção, né, tio Sérgio? Nós chegamos num outro cara muito importante na história de Brusque, porque várias histórias que até hoje nós conhecemos foram contadas por esse cidadão chamado Florentin. Florentin era um negro que morava lá no Barracão também, e que ele vinha para Brusque, e ali na Praça Barão de Chinibo, bem no centro da cidade de Brusque, ele ficava por ali sentadinho, e as crianças vinham e sentavam ao redor dele, porque ele sabia contar a história. Muitos de vocês às vezes vêm aqui no colégio, aquelas pessoas, os contadores de história, senta com as criancinhas e vai contando a história da carochinha, a história do príncipe, a história do Romeu e Julieta, a história... O Florentin, ele gostava de contar histórias mais ligadas à questão bíblica. Então ele pegava várias histórias da Bíblia e contava para as crianças, e os pais deixavam as crianças ir ouvir as histórias dele, porque ele era uma pessoa de muita confiança. Esse aqui eu botei só para a gente perceber que muitas vezes a cor de uma pessoa não significa absolutamente nada. Aliás, muitas vezes não, nunca. A nossa cor, gente, veja nós os branquinhos. O dia que está muito frio, nós ficamos roxos. Mudamos de cor, né? Um dia, no Hospital Azambuja, o médico estava atendendo os pacientes e tinha um cara que entrou lá com malária. A malária dá um febrão no cara, o cara muda de cor na hora. E o médico estava com esse negócio na cabeça,
que ele tinha atendido um afro antes, uma pessoa de cor negra. Quando o cara com malária chegou, ele olhou para o cara e botou lá no prontuário do cara, roxo. Porque ele tinha acabado de botar num preto, né? No outro branco, no outro isso, aquilo. Só para vocês perceberem como isso é, às vezes, chato no nosso meio, porque a gente muda de cor todo dia, né? Você vai jogar uma bola aí, um vôlei, para ver se tu não sai vermelho também, né? Bora, Edu! Cadê o professor? Vamos lá. Chegamos então ao seu Zé Casqueiro, que também tem família aqui em Brusque, uma família grande, lá na Santa Luzia. Muitos de vocês até, de repente, os professores chegaram a conhecer o seu Zé Casqueiro. Tinha uma mão que parecia uma raquete, né? Uma mão desse tamanho. Ele era um negro alto, quase 2 metros de altura. E de onde veio o seu Zé Casqueiro? A família do Castanhar, a velhinha, que era uma moça, na verdade, uma senhora de 20 e poucos anos, 25 anos, o marido dela saía às vezes e sumia no mapa 3, 4 meses. Acontece que o Dom Castanhar tinha contratado um negro de 18, 19 anos, que tinha acabado de se libertar e estava aqui em Brusque. E esse rapaz foi para a casa dos Dal Castanhar cuidar das crianças e cuidar da roça, essas coisas pequenas. E acabou que ele e a mulher do velho Dal Castanhar tiveram um romance lá. E ela engravidou e ficou grávida do seu Zé Casqueiro. Claro, quando nasceu, obviamente que o velho deve ter olhado e disse, nossa, ficou muito tempo no forno. Mas, porque ele nasceu pretinho, então não podia ser o italiano. Acontece que ele acabou assumindo o Zé Casqueiro como filho e tal, teve inclusive a herança, foi deixada para ele. Mas aconteceu um negócio com o pai do Zé Casqueiro, aquele escravo livre, né, aquele negro livre. Uns dizem que ele foi morto e jogado lá numa grota no Morro dos Polacos, outros dizem que ele simplesmente subiu, mas aconteceu alguma coisa com ele e nunca mais ele foi visto. Então essa história é mais para a gente pensar o que o ser humano é capaz de fazer. Vamos lá. Aí vem o seu Martim Bugreiro com os seus afros, que eram aqueles caras que mataram milhares de índios em Santa Catarina. Para o governo, e muitas vezes para o imigrante, eles faziam um serviço maravilhoso. Acabar com esses índios que viviam invadindo as nossas terras. Para os índios, nunca esqueçam, foi um genocídio. Hoje nós não vemos, até o Edu me disse que aqui tem muitos descendentes indígenas, né? Tem uns assim que a gente olha, vê aquele zoinho rachadinho, a gente sabe que é descendente indígena. Tem sempre os dois lados, nós temos que olhar essas duas coisas. Então o Martim Bugreiro e os seus afros fizeram um trabalho sujo que o governo acabou pagando para eles fazerem aqui. E aí nós chegamos a uma das famílias mais conhecidas que nós temos em Brusque, que é a família Ginoca. O sobrenome deles é Domingos Francisco, né? Mas o seu Ginoca, a família tem origem lá em Tijucas, e eles chegaram em Brusque em 1910. Toda a família e os filhos, talvez até a professora Lucinha já tenha dado aula aqui para vocês, Ela é uma professora de matemática, né? Meu Deus. Professora Lucinha, aqui tem outra professora de educação física. Tem mais aqui, tem aí 4, 5 professores na família. E o seu Ginoca, a família Ginoca se tornou muito conhecida e respeitada em Brusque, porque boa parte da família, dos antepassados do Ginoca, eles eram negros africanos, que a gente sabe que eles vieram de Angola, né? E falavam alemão. Vocês vão ver a dona Lúcia já em seguida aí, que é uma antepassada. Vamos adiante? Fica em cima.
Dá 2 cliques. Aí. Só passa então. Só passa a mão. Não, ele não vai. Não vai? Fechou a imagem. Vem ali, eu vou tomar uma aguinha. O próximo que vem aí é um cidadão chamado é o seu. Vamos ver ali, alguém vai dar uma ajudinha para nós aí. É o seu Leopoldo Ramos. Leopoldo Ramos foi um empresário que foi sócio da Fundição Hércules. Ele veio de Blumenau, ele era um cara que sabia lidar com essa parte de metalúrgica. Fecha e abre de novo, Serginho. Isso. Como é que fecha, né? Boa. Ali, ó. Agora deu. Que tal o seu Leopoldo? O seu Leopoldo veio de Blumenau para morar aqui na Santa Rita e ele veio como sócio da Fundição Hércules, que hoje já ela não existe mais como Fundição Hércules. Tem aqui onde tem a ZM ali, tem uma parte dela que é o filho, um dos Los que toca, né? E o seu Leopoldo, ele fazia nas horas vagas um trabalho que muitos de nós podemos ver na casa do vô, da avó, os mais velhos principalmente vão lembrar disso, que é aqueles quadros redondos onde aparecia o vô e a avó um do lado do outro desenhado assim. Ele botava um paletó no vô, botava um vestido bonito na avó, mas isso é desenhado, não era uma foto. Então eles passavam, as famílias não tinham dinheiro para comprar uma foto grande, eles faziam uma fotinha pequenininha, só do rosto. O senhor Leopoldo passava, pegava aquela foto, ia para casa, desenhava aqueles quadros e vendia de volta para eles, que é aqueles quadros que eles têm na janela, lá na sala, né? O senhor Leopoldo também foi o primeiro a investir nessa parte de guardar papelão, esse troço todo que hoje a gente chama reciclagem, tá? Podemos ir. E aí chegou outra família que também é considerada, as pessoas dizem assim, antigamente dizia assim, o Higinoca e o Cipriano são as famílias reais africanas em Brusque, porque essas duas famílias eram famílias grandes e tinham o respeito total da cidade, foram aceitas como brusquenses e se tornaram brusquenses e são exemplo para outros brusquenses, né? Porque muitos de nós temos na nossa cabeça só que, gente de origem africana é só o pessoal da Bahia que chegou agora no ano 2000, e não é, nós já tivemos de muitos anos atrás. Hoje Cipriano vivem ali no chamado Morro dos Pretos, que é a divisa entre Guabiruba e Brusque, certo? Logo depois do portal. Fica bem adiante. E aqui nós temos uma outra personagem. Vocês estão notando que eu estou botando diversos personagens para vocês perceberem que na história de Brusque essas pessoas ajudaram a cidade de Brusque ser o que é. A Nega Mia, que é essa mulher aqui, Eu conheci ela um pouco antes dela falecer ainda, lá no Lar dos Idosos, lá no Paquetá, lá em cima, acho que é Paquetá, né? Tomás Coelho, não sei. A Nega Mia, ela se notabilizou por falar alemão. Ela praticamente não sabia falar português. Por quê? Porque ela foi criada na casa dos Risto, eles adotaram ela bebezinha ainda, e ela era uma alemã de corpo e alma. Só a cor dela que era negra. E as pessoas se admiravam com ela, como ela falava alemão, como se admiravam com o Francelino, lembram? Que alemão se admirou como é que uma pessoa de cor negra falava alemão. Podemos ir, Edu. E aqui aconteceu outra coisa, a dona Lúcia Ginoca, que vem a ser a mãe do seu Ginoca, conhecido seu Ginoca, a dona Lúcia, ela costumava
gostava muito dos netinhos e ela tinha vários netinhos. 10, 12, todos pequenininhos, a idade mais ou menos de vocês. E ela andava, ela ia passear com os netinhos dela, lá no Morro dos Pretos, e voltava para Brusque, onde o Ginoca morava, que eles moravam lá embaixo, no Limoeiro. No final da tarde, os alemães iam para onde é a Ristoff, ali na Rua das Carreiras, que hoje é Ercílio Luz, né? A Rua Ercílio Luz. Ali tinha a panificadora Ristoff. Pro lado de fora tinha um local onde os alemães sentavam para tomar o schnapps, que eles diziam, que é o quê? Tomar uma bebidinha do fim da tarde, bater papo, jogar a conversa fora. A alemãoada estava ali, divertida, não sei o quê. Daqui a pouco eles viram a dona Lúcia vir lá com 10, 12 negrinhos. Um daqueles alemão, dando risada, olhou e disse: ih, tá vindo uma trovada escura para lá, que nossa, em alemão. A dona Lúcia, que falava alemão, pegou os netinhos dela e foi lá no meio, onde estavam os alemães, e falou para eles em alemão: a minha alma é mais branca que cada um de vocês. Aquilo calou todo mundo, porque eles não imaginavam que a dona Lúcia falava alemão. E ela falava alemão por um motivo muito legal, porque ela trabalhou na casa do avô do Edu, criou o pai dele, né? Falava alemão, falava português, e não sei se não falava lá o belga, né, que eles falam também. Muito bem, e tu vê que coisa interessante, né, Edu? Temos até uma foto que eu e o Edu estamos pesquisando, que eu acho que vai ser, Edu, o marido dessa mulher. Eu acho que é o marido dela. Que tal o vô do Edu nessa foto? Uma foto show de bola com eles que foram caçar, alguma coisa assim, né? Então tu vê como as coisas se cruzam. Vamos adiante? E aí, mais outro personagem interessante. Quem já foi no Parque das Esculturas viu que lá tem aquele túnel. Lembra? Ali, ó. Aqui é o momento que eles estavam construindo o túnel do trem, que ia passar o trem. Um trem que nunca chegou a Brusque, todo mundo sabe, né? Mas tem essas marcas aí no caminho. Esse senhor, o seu Teófilo, ele veio para Brusque, creio eu, de Tijucas também, ou de Porto Belo, eu não tenho muita certeza disso. Ele veio para Brusque para trabalhar nessa estrada de ferro. Ajudou a construir esse trilho. Ele mesmo me contou, eu entrevistei ele, que ele ajudou a construir o trilho, que por 3 vezes caiu dentro, não aguentou. Eles tiveram que botar de novo e está lá até hoje, botar estacas para segurar, está lá até hoje. O seu Teófilo e a família moram aqui na Bacia, na Nova Brasília. Aliás, acho que o seu Teófilo já faleceu agora. Os craques de bola. Olhem só esse time aqui. Esse aqui, se não me engano, é o Paysandu, tá? Eu não tenho certeza disso. A jogar pelo Valdir Apel e o Ricardo Engel, acho que é Paysandu. Seria verde e branco. Observem e depois peguem o time do Brusque também hoje. A hora que vocês verem uma foto do time inteiro, observem lá. Olha quantos afros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o faleceu esse tempo atrás aí, né? 7, 8, tem 9 afros. De 11. Isso no final da década no início da década de 90. Essa aqui que é 60? Não, 90 já. 80, perdão, desculpa. É Paysandu mesmo, olha ali, ó. O embleminha do Paysandu. E a camisa é verde e branca, tá? A camisa é verde e branca, tá? Antigamente tinha o Paysandu e o Carlos Renault, né? Não tinha o Brusque. Depois esses dois, né? Hoje está de volta. Quando criança eu tinha essa camisa. Olha só, quando os craques de bola vieram para Brusque, eu botei só alguns aqui. Mas para vocês terem ideia, como isso, a presença africana em Brusque, ela é muito forte, sempre foi. Né? Não é assim de vir 1000 famílias africanas para cá. Não é esse o caso antigamente, agora está vindo bastante, né? Vamos adiante. E aí, nós chegamos a 1980, início dos anos 1980, quando chegaram em Brusque os chamados VIP. VIP significa Vim do interior do Paraná. Eles
faziam questão que chamassem eles assim, porque VIP para nós é uma pessoa mais chique, não é? Aquela pessoa é VIP. Pelo menos na minha cultura, todo mundo diz assim, ó, aquele lá é VIP. Os VIPs vieram para Brusque para fazer uma coisa muito importante. Quando vocês passarem no centro de Brusque, vocês verem aqueles prédios grandes que tem lá, foram essas pessoas que construíram eles. Eram os pedreiros, os carpinteiros, as pessoas que lidavam nessa parte de construção civil, eram os VIPs. Grande parte deles construíram o que é hoje o bairro Poço Fundo, e estão lá até hoje, né? Logo depois chegou em Brusque um outro tipo de afrodescendente, o chamado homem cor de pinhão. Por que ele tem esse nome? Né? Por que é dito dessa forma? Porque são pessoas que vieram da Serra Catarinense, de Lages, de São Joaquim, de Bom Retiro. Eu sou de Bom Retiro, nós todos somos de Bom Retiro. Oeste de Santa Catarina, em terras que tem muito pinhão. E a cor deles, né, olha só a semelhança. Por isso eles são chamados de homem cor de pinhão. Homem, digo homem, mulher, etc. Que tem uma cor assemelhada ao pinhão, que é uma etnia resultado dos índios e negros que se juntaram, principalmente no oeste de Santa Catarina. E aí vai vir uns, né? Eu quero pedir para vocês assim, ó, a gente vai brincar um pouquinho, mas nós brincamos com um pouquinho de seriedade, tá bom? O baianês é uma língua que entrou na nossa vida a partir dos anos 2000. E foi quando muitas famílias de origem baiana, que eram da Bahia, começaram a chegar a Brusque. Eu me lembro também que a primeira vez que eu vi um cidadão falar oxe, eu fiquei assim, escuta, o que quer dizer oxe? O oxe é mais ou menos o que nós dizemos pá. Para tudo, nós do sul, um pá serve. Deu uma coisa ruim, tu olha e diz, pá. O baiano diz, oxe, oxe. É uma coisa assustadora, oxe. Nós, barbaridade, né? Vamos lá. Vou dar algumas palavras para vocês verem como essas palavras entraram na nossa vida e nós estamos aprendendo e no dia a dia nós falamos. Depois vocês vão ver comidas, vocês vão ver outras palavras de origem africana que nós falamos dia a dia. Vamos lá. Baiano não anda de ônibus. Baiano anda de buzu. Chama o ônibus de buzu. Mainha, painho, vocês estão alucinados, então. É como o baiano fala, o pai e a mãe. Nós chamamos papai, mamãe, pai, mãe, né? O baiano chama painho e painho. Quando nós botamos uma interrogação numa coisa, né? A gente diz o quê? O baiano diz o quê? Aonde? Ele tem uma expressão para dizer, aonde, cara? Ou seja, o quê? Baiano não come pão francês. Que pão que ele come? Não, ele come pão de sal. Ele chega na padaria e pede um pão de sal. Baiano diz assim, ó, vamos lá. Baiano não anda na calçada, ele anda onde? Não tem baiano aqui, claro que tem. Eu sei que tem. Baiano não anda na calçada, ele anda no passeio, que é o nome que ele dá para calçada. Quando o baiano quer dizer assim, que aquilo lá é muito ruim, o que ele diz? Eles acham que aquilo lá é uma desgraça, né? Mas tem uma que eu adoro, né? Que é o oxe, que é uma expressão que está muito no nosso meio. Tem muito alemãozinho falando oxe, né? Que pegou e é legal isso, né? Mais menino, lascou. Mas tem uma que é sensacional, escuta isso. Vamos lá?
uma coisa que não presta, que é ruim. O que o baiano diz? Isso aí é Coisa de Satanás. peba. Isso aí é peba. Peba significa uma coisa muito ruim, né? Não é ruim. Em Brusque, nós temos. Vamos lá. Está quase terminando, só falta mais 2. Depois vocês peguem, por exemplo, e façam um exercício com os amigos de vocês para ver quantas palavras tem de fora. Vamos lá, preciso de uma atençãozinha de vocês agora. Em Brusque nós temos pelo menos 35 religiões diferentes. Religiões não, né? A maioria tudo cristã. Inclusive algumas de origem afro. Principalmente em Brusque nós temos duas chamadas religiões, né, que é a Umbanda e o Candomblé. Existe em Brusque 16 terreiros, né, que eles pegam aonde é os lugares de culto da Umbanda e do Candomblé. Tá? É só para vocês terem registrado que existe também essas religiões de origem afro. Vamos lá! Essa parte é muito boa porque é perto do meio-dia, daqui a pouco dá uma foto. Vocês querem ver? Atenção! Vocês querem ver como a gente já vive no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, independente da etnia que você já tem coisa de origem afro que você faz todo dia. Por exemplo, comida. A feijoada, ela é de origem afro, apesar de alguns países, né, de influência portuguesa terem feijoada também. Mas o tipo de feijoada que nós fizemos, que é com restos do porco, pé, orelha, essas coisas todas, é típico dos afros brasileiros. Então, quem gosta de uma feijoadinha, está comendo uma comida de origem afro. Canja de galinha, quem é que já comeu aí, né? Que é aquela sopinha que bota o frango dentro com um macarrãozinho, que às vezes joga um repolhinho, mais uma coisinha lá, muito gostosa, origem afro. Pirão de mandioca, né? Eu vou dar só alguns aqui, né, para vocês. Cuscuz é uma comida de origem afro. Principalmente os baianos gostam de cuscuz com não sei o que lá, tem uma coisa lá tipo uma farofa, né? Vamos lá? Canjica, angu, pamonha, né? Tem 2 significados, tem o pamonha e tem o pamonha de milho, que é muito gostosa, né? Origem afro. E por aí vai. Vamos no outro, Edu? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui. Para terminar, isso tudo que eu estou dizendo para vocês é para vocês perceberem, como eu já disse, o quanto nós temos de influência africana no nosso meio, no dia a dia. Você não precisa ser de outra cor para fazer e dizer essas coisas que a gente está falando aqui. Esses tipos de comida, aquele sotaque. E agora eu vou dar umas palavras para vocês perceberem que a gente já conhece elas por isso, mas não sabia que ela é de origem afro. Por exemplo, quem não gosta de uma alface? A palavra alface é de origem afro. Por exemplo, almofada, aquela coisa de a gente sentar em cima. Almofada, origem afro. Babá, aquela moça lá que vai, ou o moço que vai lá cuidar do bebezinho quando o pai e a mãe tem que sair. A babá, né? Bagunça, quando o professor chega na sala, está aquele fuzuê. Fuzuê é uma palavra africana. A bagunça, palavra africana. Bambolê, aquela pessoa sem dentes, banguela, né? Palavra africana. Bugiganga. Duvido que o pai e a mãe de vocês um dia não disseram: quero ver o que tem dentro dessa tua mochila. Meu Deus, filha, que tanta bugiganga. Quer dizer, tanta coisa inútil que tem ali dentro, né?
bruaca, birita. Eu duvido que a mãe de vocês, quando vocês fazem bagunça, ela não pega o chinelo na mão, ela diz assim: filho, para com essa bagunça, senão eu vou bater nas tuas nádegas. Ela não fala assim, né? Para com essa bagunça, senão eu vou bater na tua bunda. Bunda é uma palavra de origem africana. Então, ó, vocês já vivem isso lá. Vamos lá. Atenção. Cachimbo. Cacunda. Uma pessoa que bota a criancinha aqui em cima na cacunda, né? Cafungá. Candomblé. Carimbo. Carimbinho. Rato. Como é que você chama em casa? É rato mesmo? Existe uma palavra para rato chamado camundongo. É uma palavra africana, né? Chuchu. Encafifado. Sabe aquele negócio assim que tu levanta? Meu Deus do céu, aquele negócio está todo encafifado, né? Aquela bagunça na tua tarefa em casa. Fupa. Gogó. Esse que a gente tem aqui, os homens principalmente, né? Jabá, todo mundo sabe, comida, né? Larica, todo mundo sabe o que é larica, né? E aquele menino que é meio maluco, maluco é uma palavra africana, maracutaia. Atenção, quero ver se o professor Edu, depois pedindo uma prova, cite 5 palavras de origem africana que vocês ouviram na palestra. Daí meu bicho vai pegar. Vamos lá, de novo. Mais 5 nós paramos. Pé de moleque, uma palavra africana. Pitoco, aquele a gente fica em casa, a mãe diz assim: deixa de ser pitoco, ou seja, pensar pequeno, né? Tem os pequenininhos. Samba, serelepe, aquela criança é muito serelepe. Cafundó, calombo, quando tu bate a cabeça daquele ovo ali, chama-se calombo, né? Cochilar. Ai, mãe, deixa eu cochilar mais um pouquinho, agora de manhã eu tô com uma preguiça. Cochilar. Dengo. Gangorra. Lambada. Tu cala tua boca, senão eu vou te dar uma lambada na cabeça. A mãe diz assim lá em casa. Lenga-lenga. Lenga-lenga é uma palavra de origem africana, ou seja, para com essa lenga-lenga, né? Marimbondo, todo mundo sabe o que é, né? Que corre. Miçanga. Mochila, essa que você carrega nas costas para vir. Moleque, quando tu tá duro, sem um centavo no bolso, você tá na pindaíba, também uma palavra africana. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês pela atenção. Espero que tenham gostado.